A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui no penúltimo dia, dia 89, do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre Apocalipse 19 e 20. Apocalipse 19. Bom, em Apocalipse 19 e 20, Cristo volta à Terra durante a Batalha do Armagedon. Israel reconhece Jesus como seu Messias, derrota os inimigos de Israel, Satanás é preso, o anticristo e falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. Em seguida, estabelece seu reino, o milênio. Depois de 1000 anos, ocorre a rebelião final. Depois disso, haverá o juízo final, ou seja, o julgamento dos ímpios. A seguir, vamos analisar alguns detalhes aqui do capítulo 19. O cavalo branco representa a vitória final. O nome do cavaleiro, fiel e verdadeiro, aparecerá para cumprir totalmente as promessas de Deus ao seu povo, por meio desse cavaleiro fiel e verdadeiro que é Jesus, o Messias. Olhos como chama de fogo. Cristo tem conhecimento de tudo. Na sua cabeça há muitos diademas, isso fala de domínio. Cristo se manifestará para implantar o seu reino, o milênio. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ninguém conhece, compreende a profundidade do ser de Deus, a profundidade do ser de Cristo. Manto tinto de sangue. Cristo vem guerrear contra as hostes do mal. Verbo de Deus. Cristo em pessoa é a palavra de Deus por excelência, a personificação de todo o plano de redenção de Deus. Seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Cristo é seguido pelos santos, a igreja glorificada, que deixou de ser sua noiva e agora é sua esposa. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. O poder da palavra de Cristo que julgará e vencerá o mal, e em seguida implantará o seu reino, o milênio. Ele pisa o lagar, isso fala de julgamento sobre os infiéis. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso indica soberania total de Cristo. Isso indica que Deus, através de Cristo, vem cumprir todas as suas promessas feitas ao seu povo. Cabe aqui um esclarecimento, porque nessa época de modernidade, muitas pessoas, e pasmem, até mesmo líderes religiosos, têm defendido a ideia de que crentes podem se tatuar se baseando nesse texto, fazendo a seguinte falsa afirmação: se Jesus tinha uma tatuagem na perna, vocês podem se tatuar. É um erro hermenêutico terrível, porque aqui nós não temos uma tatuagem literal. Aqui é uma linguagem simbólica de um escrito na coxa de Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos nos lembrar lá dos patriarcas, quando havia a promessa de se cumprir algo, e a pessoa exigia fidelidade em se cumprir aquela promessa, tocava-se na coxa, como por exemplo, Eliezer foi buscar uma noiva para Isaque, a pedido ou a ordem, ou a mando do seu senhor Abraão. Abraão fez com que Eliezer tocasse em sua coxa. Então, a coxa tem a ver com virilidade, a coxa tem a ver com descendência. Então, isso fala de promessas feitas às nações seguintes. Havia uma promessa da descendência de Abraão ser abençoada. E como a descendência de Abraão ia ser abençoada se ela para em Isaque. Então, a continuação da nação hebreia a partir de Isaque era uma coisa muito séria. Aquilo estava envolvido promessas.
Então, quando diz que Jesus tinha na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está fazendo uma lembrança das promessas de Deus feitas ao seu povo de um reino eterno através do descendente de Abraão. E esse descendente não pode ser Isaac, não pode ser os outros descendentes que vieram depois. Esse descendente é Jesus. Então, se algum líder religioso, algum crente quer defender o fato de fazer tatuagem, use outro texto, se é que ele exista, né? Não use esse, pelo amor de Deus, porque está cometendo um erro hermenêutico gravíssimo, tá bom? Então, não tendo um texto para defendê-lo, não use esse, por favor. Não cometa esse erro. Vamos seguindo aqui. Capítulo 19. A batalha entre Cristo e o Anticristo. Um dos temas de mais destaque no Apocalipse é o conflito entre Deus e Satanás, que se manifesta na história do conflito entre Cristo e o Anticristo. João relata primeiro o triunfo de Cristo sobre o Anticristo e seus aliados, em termos de uma grande batalha, e depois o triunfo de Cristo sobre o próprio Satanás, que se realiza em 2 estágios. Satanás é preso no abismo, antes do início do milênio, e lançado no lago de fogo após o milênio, depois da última batalha, a batalha de Gog e Magog. A batalha contra o Anticristo não é descrita. João somente afirma a vitória. Essa inclui uma vitória sobre os reis e as nações da terra que se aliaram ao Anticristo. Essa é a batalha do Armagedon, que já foi anunciada quando a 6ª trombeta foi tocada. Capítulo 16, versículo 12 até o 16. Ao final da batalha do Armagedon, a besta que saiu do mar, o Anticristo, e a besta que saiu da terra, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo, enquanto que Satanás, o dragão, será acorrentado e ficará preso por 1000 anos durante o tempo do reino de Cristo, o milênio. Apocalipse capítulo 20. Satanás é amarrado e preso. Apocalipse 20, versículo 1 e 2. O primeiro estágio do julgamento de Satanás inicia-se quando um anjo descido do céu e que traz a chave do abismo em uma grande cadeia apresenta-se para prendê-lo. Daniel capítulo 2 mostra que o sistema mundial presente tem de ser destruído antes que a nova ordem do reino milenar de Cristo seja estabelecida na terra. Apocalipse 19 deixa bem claro que a batalha do Armagedon trará o fim ao Anticristo e ao falso profeta. E agora, em Apocalipse 20, vemos que o nosso principal inimigo é amarrado por 1000 anos. Satanás é lançado no abismo, Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Depois de Satanás ter sido amarrado, é lançado no abismo, onde é encerrado completamente, ou seja, ele é fechado, selado. O selo mostra que a autoridade de Deus é a garantia de que Satanás permanecerá aprisionado por 1000 anos. Não lhe será permitido exercer nenhuma atividade na terra até o final do milênio. Durante esse tempo, estará incapacitado de influenciar as nações ou qualquer outra coisa no mundo. O milênio será uma época muito diferente da época que vivemos. Deus restaurará a Israel a sua terra e proporcionará a Israel uma restauração espiritual. Isaías 54, versículo 11 a 14, Isaías 58, Ezequiel 36, 33 a 38, Ezequiel 37, versículo 1, Zacarias capítulo 9, versículo 16. O deserto será recuperado em fertilidade e em beleza. Isaías 41, 19 e 20. Isaías 51, versículo 3. Até os animais serão mudados em sua natureza. Isaías capítulo 11, versículos 6 ao 9. O Espírito Santo fará uma obra transformadora nos seres humanos. Até a atmosfera ficará livre da poluição. As nações aqui mencionadas parecem ser aquelas cujos povos seguem a Jesus e aceitam o seu ensino. No final do milênio, nós vamos ver que
Passado aí os 1000 anos, Satanás será solto do abismo por um pouco de tempo. Ele voltará a praticar o engano, iludindo as nações para que se rebelem contra a autoridade e a vontade de Deus. Aliás, ele sempre foi enganador. Gênesis 3:13, Mateus 24:14, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Visto que os crentes já estarão para sempre com o Senhor, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, os enganados por Satanás são os que nasceram durante o milênio. A última batalha na Terra. Ao final da última batalha da história humana, a batalha de Gog e Magog, que envolverão os povos do milênio rebelados contra Deus, a Bíblia diz o seguinte: desceu o fogo do céu e os consumiu. O diabo, aqui retratado como dragão, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam a besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, fala sobre o grande trono branco. Isso são preliminares, essa expressão grande trono branco que surge, são preliminares do julgamento onde somente os incrédulos, os não salvos, serão julgados. O trono é branco para indicar a glória e a majestade de Deus. O restante dos mortos são julgados, está lá no capítulo 20, versículo 12 e 13. Diante do trono acham-se todos os mortos, os perdidos, os não salvos, de todas as épocas da história, inclusive os outros mortos que não haviam tomado parte na primeira ressurreição. Presentes ainda os que morreram durante o milênio. Os mortos são compostos de grandes e pequenos sem quaisquer distinções. Os servos de Deus do Antigo Testamento, a Igreja, bem como os mártires da grande tribulação, não se encontram aqui incluídos, pois estão ao lado de Cristo. Eles estarão vivos para sempre com corpos novos e imortais. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 ao 54. Os ímpios também receberão algum tipo de corpo na segunda ressurreição para o julgamento, vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2 e João capítulo 5, versículo 29. Novamente é enfatizado que todos serão julgados individualmente pelas suas obras, de acordo com os princípios do Evangelho, e levando-se em consideração os seus motivos. Haverá diferença na sentença e na punição, mas não na duração da pena, que é a eternidade. O fogo que arderá no lago de fogo é por natureza inextinguível. A segunda morte, Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Com o juízo final e a remoção de todos os ímpios, e com o próprio Satanás no lago de fogo, não haverá mais pecado e morte. Consequentemente, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Esse lugar será completamente separado dos novos céus e nova terra, a bem-aventurança eterna para o povo de Deus. A segunda morte é a separação final de Deus. No próximo vídeo vamos falar sobre os últimos 2 capítulos de Apocalipse. Então que Deus abençoe sua vida e até lá.